Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, 18 de março de 2026. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos concluir hoje com a última parte desse tema, verdade versus mentira. Vamos começar orando a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te pedimos tua inspiração e direção a essas palavras dessa meditação. Abençoe no nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com a última parte desse tema, verdade versus mentira. E vamos ler como texto básico dessa meditação de hoje, o Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 47, que diz: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus estava falando aqui sobre a missão dele, dizendo todo o caminho que Deus, através dele, o enviou para que ensinasse a todos ouvirem. Mas, em contrapartida, os religiosos e outras seitas, como a dos fariseus e até mesmo os judeus, não aceitavam, não queriam um Cristo da forma que Deus enviou a Jesus para falar a doutrina e falar do sacrifício para dar a vida dele por nós. E muitos deles tinham inveja e não davam ouvidos para o que Jesus falava. Por isso Jesus disse: vós não sois de Deus, pois não dais ouvido às palavras de Deus. O próprio Filho de Deus estava ali representando a Deus, falando a palavra dele, e eles não davam ouvidos. É isso que faz a diferença entre a verdade e a mentira. Aí nós venhamos a discernir que aqueles que não querem servir a Deus, não querem obedecer a Deus, eles não dão pouca importância à palavra de Deus, e sim querem mais fazer sua própria vontade e viver na mentira. Aí está a diferença entre a verdade e a mentira. Hoje, na terceira parte, iremos falar, nessa parte final hoje, iremos falar de discernindo o que é a mentira, e nesse quarto tópico, todo aquele que é da verdade obedece à verdade de Deus. Vamos falar desse quarto tópico, discernindo o que é da verdade. Vamos ler na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2 e versículo 4, que diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, as pessoas que dizem assim, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu tenho a Deus desde criança, desde que eu nasci, eu já tenho a Deus. Pois é, tem, né? Mas o que é que diz a palavra de Deus
se não me foge a memória, em Tito, que diz que as pessoas dizem que tem a Deus, mas pelas suas obras, pelos seus frutos, a negam. Como assim? Vivendo na mentira. E o que é viver na mentira? É não praticar aquilo que a palavra de Deus pede para obedecer. Então, quando a pessoa diz, eu já tenho a Deus e eu amo a Deus, mas não faz o que Deus manda, pede em sua palavra, essa pessoa está vivendo na mentira. E isso é o que é discernimento espiritual. Vamos aqui para o segundo tópico e aqui já estamos concluindo este tema, verdade versus mentira. Neste quinto tópico diz o seguinte: todo aquele que é da verdade obedece à verdade. Veja bem, todo aquele que é da verdade, ele obedece, busca viver a prática daquilo que é certo. E o que é da verdade? Da verdade é aquele que obedece ao que Deus pede na sua palavra. Olha só, vamos ver como versículo da palavra de Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 37. João, o Evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 18 e versículo 37. Pronto, aqui está. Então lhes disse Pilato: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então, e aí? O que é ser da verdade? É aquele que se esmera a si mesmo para praticar o que é da palavra de Deus e ser genuíno em viver aquilo que está escrito. Isso é a pessoa que é da verdade. Não é ser da verdade, é falar só a verdade. Não, é praticar, viver os mandamentos de Deus. Aí sim, você está vivendo na verdade. Então, todo aquele que é da verdade, ele tem prazer em ouvir e viver, buscar praticar aquilo que é da verdade. E todo aquele que é da mentira não gosta de ouvir nem se render a sua vida para viver a prática, a ter prazer pelos mandamentos de Deus. É isso que, assim, a palavra de Deus nos ensina. Vamos concluindo aqui, terminando esta meditação, com as seguintes palavras. A mentira tem sua origem no diabo, que sempre se levanta contra a verdade de Deus. Isso está escrito em João, capítulo 8, versículo 4. Então, 44. Então, todo aquele que vive na mentira tem como o diabo, o pai da mentira. Então, toda mentira tem a origem no diabo. Então, todo aquele que não gosta, não tem prazer, às vezes até mesmo diz que tem a Deus, mas nega com seus frutos e não tem prazer em obedecer, esse está vivendo na mentira, está tendo os seus passos, trilhando no mesmo caminho do diabo, vivendo na mentira. E está escrito em Apocalipse: ficarão de fora todo aquele que ama
e pratica a mentira. Ou seja, que não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer nos mandamentos, em obedecer, e vive a seu bel prazer. E não gosta. A palavra de Deus diz que, se não me foge a memória, é em Timóteo, que diz que muitos terão comichão de ouvir a palavra de Deus. E isso está acontecendo nos nossos dias. Quando alguém vai falar de Deus, as pessoas começam a dizer, calma, peraí, não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Não fale disso, não. Vamos falar em outro assunto. Pois é, estamos vivendo essa época. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus te pedimos que toda mentira, tudo as palavras que vêm provocar dúvida, rebeldia no coração do ser humano, de todos aqueles que vão ouvir tua palavra, Senhor, seja repreendido. E todo espírito de orgulho, soberba e de jactância por vontade própria seja quebrado. Que as pessoas despertem ao espírito da humildade e entendam que viver na mentira, em não ter prazer para obedecer a palavra de Deus, o seu caminho é de morte, é ser separado por toda a eternidade de Deus. E aquele que é humilde de espírito, mesmo que venha as fraquezas, mesmo que venha dificuldade, mas se esforça para praticar o que está escrito na tua palavra e ter prazer de ouvir a tua voz, a este, meu Deus, será ouvido a voz de ti. Vinde benditos do meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós e repreende a força do espírito do diabo, do espírito da mentira nas mentes das pessoas, que elas se atenham na sua consciência, que viver a vontade própria, os desejos próprios da sua vontade, só vai afastar a sua alma de Deus. Que elas possam se ater à sua alma, ver que há um ser eterno e que elas são responsáveis pela vida eterna da sua alma. É isso que te oramos, em nome de Jesus. Oramos com mais afinco, com mais desejo de compaixão nesta oração por cada um de nós, porque sabemos que há um perigo de vida ou morte da alma. Isso depende da pessoa se conscientizar na sua mente, refletir que através do proceder, através da humildade de espírito ou não, o seu espírito, o seu coração vai se voltar para Deus ou não. Então tenha consciência disso. Viver, se esforçar por viver a prática, por ter prazer pelas coisas de Deus, fará com que vivamos e sabemos estar, viver na verdade. Fora isso, é um perigo para perder a salvação. Todo aquele que se desvia, que não tem prazer para obedecer a Deus e vive do seu jeito, vive uma vida na mentira. Viver na mentira é não ter prazer pela palavra de Deus, é não ter prazer de praticar os mandamentos. Então, pense bem nisso, tá bom? Deus abençoe a todos. Ótima quarta-feira. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus nos conceder.